Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos novamente a mais uma aula remota. Iremos falar novamente sobre leitura. Agradeço aos alunos, aos professores, aos pais, por estarem acompanhando nesse novo processo, nessa nova modalidade de ensino. E acredito que todos nós juntos conseguiremos, ou melhor, já estamos fazendo um bom trabalho. Hoje vamos falar sobre leitura, né? Eu sou responsável por uma sala de leitura do ensino integral, sou a professora Isabel Davi, conhecida na minha escola como professora Bebel. Então, meu objetivo, meu foco sempre é trabalhar a leitura. E nesse momento, todos os alunos, dos menores, do Fundi 1 até o ensino médio, estão diante de uma série de textos, de comandas, de atividades, de muita leitura. E tudo muito acumulado às vezes. Então é necessário uma organização, é necessário e fundamental fazer com que isso dê certo da melhor maneira possível para cada um. Né? Cada aluno tem a sua rotina, o seu modo, a sua organização. Então, ler com calma, paciência, todos os textos indicados pelos professores, por todo o trabalho que o Centro de Mídia está fazendo, tentar compreender ao máximo as comandas, interagir com os professores, é fundamental para que as atividades se concluam de maneira concreta, né, de maneira que seja apreendida por vocês da melhor forma possível. Então, hoje vamos falar sobre tipos de leitura. Quantos tipos de leitura você acredita que temos? Eu andei pesquisando com alguns alunos mais próximos, via WhatsApp, acho que 2, 3, 4 tipos. Confunde-se muito também tipo de leitura com estratégia e procedimento. Estratégias são técnicas, procedimentos são como, para auxiliar no entendimento do que se está lendo, né? Tem uma série de mecanismos aí que hoje utilizamos, né, no universo todo, complexo, extenso, que é a leitura em si, mas toda ela tem uma funcionalidade, tem um porquê, um objetivo e um modo, uma maneira de ler. É ler para quê? Primeiramente, vamos falar de maneira resumida, né, porque existe uma literatura muito extensa falando sobre leitura, né, sobre o ato de ler. Né? Então, uma maneira bem resumida sobre a definição do que é leitura. A leitura relaciona-se com o tipo de texto com o qual nos deparamos. É um processo de decodificação de símbolos, grafias, letras, uma construção de significados, a fim de compreendermos suas informações. Ler para entender, né? Quando eu estou diante de um texto, eu tenho que lê-lo e compreender o que está nele, para o fim e objetivo a que ele veio até a mim, ou por escolha minha, ou dentro do universo escolar, né? Por conta de uma atividade e assim por diante. Temos 7 tipos de leitura. Algumas delas também servem como procedimento, mas lá no final nós veremos sobre isso. Esses tipos de leitura, eles estão de acordo com o texto que você tem em mãos. Então existe a leitura literal, que é a leitura ao pé da letra. Se subdivide em leitura primária e leitura em profundidade. Eu estou diante de um texto, um exemplo, um enunciado matemático, diante de um problema. Eu passei os olhos, eu fiz aquela primeira leitura, eu sei que ele quer que eu chegue num resultado, numa conclusão. Então, eu preciso me ater melhor aos dados que ele me oferece. Aí, quando eu faço a segunda leitura, é a leitura que vem com profundidade. Eu vou compreender o que o enunciado está pedindo, vou separar os dados que eu tenho em mãos para chegar a efetuar os cálculos e
finalizar num resultado. Isso é um exemplo, né, de leitura literal, como outros exemplos também. A leitura mecânica, quando a gente fala assim, parece estranho falar, né? Leitura mecânica. O foco não é a compreensão, mas veja bem, isso não quer dizer que seja uma leitura desinteressada, não é isso. Por exemplo, eu estou diante de um discurso, né, de uma oratória, um texto que eu vou trabalhar na igreja que frequento ou numa reunião. Eu tenho que lê-lo simplesmente. Eu não de fato preciso naquele momento compreendê-lo, mas sim fazer com que as pessoas entendam e acompanhem a leitura. Então é uma leitura começo, meio e fim. A leitura rápida. Não estamos falando de leitura dinâmica. Leitura dinâmica é outro universo, existem técnicas para isso. A leitura rápida, o objetivo dela é extrair do texto o que é importante. Então, se eu estou diante de um texto de ciências, de história, de geografia, primeiro vou me ater ao título. Ele já me encaminha sobre o que de principal no texto eu tenho que procurar. Geralmente ele se encontra na parte do desenvolvimento, no meio do texto. A introdução introduz e lá no final conclui, né, o resultado de todo aquele estudo, de todo aquele processo. Próxima. A leitura silenciosa. É uma prática que fazemos, né, a leitura para si mesmo, uma leitura mental. É uma leitura em que eu estou diante do texto e ele comigo. Somos só nós dois. Muito utilizada também para os estudos, fundamental para alguns, para o entendimento do que está sendo falado, né, do que está sendo introduzido, explicado. E outros momentos também. Você não está, por exemplo, no ônibus ou no metrô, antes, né, lendo em voz alta, algo que é para si. Então, a leitura mental, a silenciosa, ela é profunda, ela é singular, é individual, é para si. A leitura reflexiva está atenta a tudo o que o texto oferece. Ler e apreender. Essa leitura reflexiva, eu vou dialogar com o texto. Não importa sobre o assunto que está sendo tratado ou dito. Eu vou interrogar, eu vou pesquisar o que ele me traz também à parte. Eu vou usar, dentro dessa leitura reflexiva, outros procedimentos e outras estratégias. Porque, de fato, eu preciso apreender o que está nele. Quando eu apreendo, significa que eu compreendi, entendi, por meio da interpretação e guardei para mim. E isso eu não esqueço. Então, a leitura reflexiva ela é muito importante. Leitura livre ou recreativa? É de livre escolha. É leitura para entretenimento, para diversão. Eu amo um determinado gênero. Obviamente, eu vou gostar e vou querer mais sobre aquele tipo de texto, aquele tipo de gênero. Adoro histórias de terror, dramas ou romances. Então, eu vou buscar uma literatura que está dentro dessa minha escolha, do meu gosto. Por isso que é livre, é tão importante. É democrático. Você, numa sala de leitura, na biblioteca da sua escola, você escolher uma leitura que você quer, que você sabe que você vai dar conta, vai começar e vai terminar. A leitura em voz alta. Lê-se o texto ou a obra dizendo frases e palavras em voz alta, para que você mesmo se ouça e para que os outros o ouçam também. Quando eu leio em voz alta, eu diria que é o maior exercício para a fluência leitora. É o que eu falo para os meus alunos, lá na minha escola. É um exercício em que eu perco, ou pelo menos tento perder a timidez. Eu trabalho com a minha entonação vocal, com os tons, eu posso me divertir imitando vozes. O que seria do teatro, das grandes apresentações, da oratória, se não fosse a leitura
de textos em voz alta, o passar do próprio texto, das falas, dos diálogos de uma peça teatral. Então, a leitura em voz alta, ela é magnífica para que eu me desprenda, que eu ouça a minha voz, que eu perca o medo, que eu compreenda de uma outra forma também o que está sendo dito. É como se fosse ao mesmo tempo eu e outra pessoa juntas lendo, né? Esse exercício do som, de ouvir-se lendo, é muito bom para a fluência leitora, porque eu me corrijo também. A maneira que eu leio, eu vejo se eu errei uma palavra ou outra na sua entonação, na sua conjugação verbal, por exemplo. E aí eu faço as minhas próprias intervenções, né? E melhoro, eu articulo melhor essa situação. E vou adquirindo velocidade também de leitura. Então, quanto mais veloz na leitura, menos eu canso meu cérebro para compreender aquilo que está sendo dito. Então, trabalhar essa leitura em voz alta, por exemplo, com gênero, poema, trabalhar poemas e cordéis, por conta da sua estrutura, com rimas, versos, né, as estrofes e seus versos cadenciados, essa musicalidade que há no poema e no cordel ajuda muito, porque ela também pode ficar lúdica, né, nessa leitura em voz alta. Por isso que é tão importante trabalhar em vários momentos, né? Na narrativa, com a dialogação, os próprios personagens interpretarem, fazerem essas vozes diferenciadas. É fundamental esse processo. Então eu escolhi esse cordel, belíssimo, A Seca do Ceará, do Leandro Gomes de Barros. Ele é considerado um dos maiores cordelistas brasileiros. Ele nasceu em 19 de novembro de 1865, tanto que o dia 19 de novembro é considerado o dia do cordelista por conta dele. Os seus textos influenciaram outros grandes autores como Ariano Suassuna, Carlos Drummond de Andrade também sempre elogiou bastante. Então foi uma obra muito importante. Ele fazia uma crítica social também dentro do cordel. Até então o cordel era bastante comum perceber-se as falas cotidianas de amor, de alegria, casamentos, histórias de amizade, enfim. E ele traz uma descrição de paisagem muito grande e uma crítica política social também bastante pontual. Então é muito importante também lidarmos com toda essa temática, né? Ela só soma naquilo tudo que a gente já traz de bagagem. A Seca do Ceará. Parte desse poema eu vou ler com entonação e sotaque nordestino, que eu particularmente acho belíssimo. E a outra parte, o meu sotaque mesmo, de professora paulistana que sou. Essas diferenças, eu quero que vocês percebam como é bacana, na leitura em voz alta, a gente perceber e ver que o diferente é extremamente belo. Isso também ajuda a interromper preconceitos linguísticos. Eu acho que é fundamental trabalhar dessa forma. Vou tentar. A Seca do Ceará. Seca as terras, as folhas caem. Morre o gado, sai o povo. O vento varre a campina, rebenta a seca de novo. 5, 6 mil imigrantes, flagelados, retirantes, vagam mendigando pão, acabam-se os animais, ficando limpos currais, onde houve a criação. Não se vê uma folha verde em todo aquele sertão. Não há um ente daqueles que mostre satisfação. Os touros que nas fazendas entravam em lutas tremendas, hoje nem vão mais ao campo. É um sítio de amarguras. Nem mais nas noites escuras lampeja um só pirilampo. Tudo ali surdo aos gemidos, visa o aspecto da morte. Como a nauta em mar estranho, sem direção e sem norte, procura a vida e não vê. Apenas ouve gemer
o filho ultimando a vida vai com seu pranto o banhar, vendo esposa soluçar, um adeus por despedida. E a fome obedecendo, a sentença foi cumprida. Descarregando-lhe o gládio, tirou-lhe de um golpe a vida, não olhou seu estado, deixando desamparado, ao pé de si um filhinho, dizendo já existisses, porque da terra saísses, volta ao mesmo caminho. Aqueles campos que eram por flores alcatifados, hoje parecem sepulcros pelos dias de finados. Os vales daqueles rios, aqueles vastos sombrios, de frondosas trepadeiras, conserva a recordação da cratera de vulcão, onde havia fogueiras. Mas tudo ali é debalde. O inverno é soberano, o tempo passa sorrindo. Por sobre o cadáver humano, nenhuma nuvem aparece. Alteia o dia, o sol cresce, deixando a terra abrasada, e tudo a fome morrendo, amargos prantos descendo, como uma grande enxurrada. Os habitantes procuram o governo federal, implorando que o socorra naquele terrível mal. A criança estira a mão, diz: Senhor, tem compaixão. E ele nem dá-lhe ouvido. É tanto a sua fraqueza que, morrendo de surpresa, não pode dar um gemido. Alguém no Rio de Janeiro deu dinheiro e remeteu. Porém, não sei o que houve, que cá não apareceu. O dinheiro é tão sabido que quis ficar escondido nos cofres dos potentados. Ignora-se esse meio. Eu penso que ele achou feio os bolsos dos flagelados. O governo federal, querendo remir o norte, porém cresceu o imposto, foi mesmo que dar-lhe a morte. Um mete o facão e rola-o, o Estado aqui esfola-o, vai tudo dessa maneira. O município acha os troços, ajunta o resto dos ossos, manda vendê-los na feira. Neste cordel há uma riqueza de vocabulário, como em todo o texto. Mas o cordel especificamente regionalmente falando, né? A questão do Nordeste, ele traz uma série de palavras que não conhecemos no cotidiano. Palavras que costumeiramente não falamos no nosso dia a dia, por isso às vezes não compreendemos. Eu deixo como sugestão 2 atividades para vocês fazerem, né? Tanto sozinhos com as famílias e depois juntamente aos professores, né? Que é fazer uma lista dessas palavras, de todas essas palavras que no contexto da história eu ainda não compreendi, né? Procurar o seu significado no dicionário que você tiver em casa, não importa qual, né? Se pequeno, se grande, encontrando as palavras é o que importa. Dicionário online, né? Pelo WhatsApp, pode ser pelo celular, enfim, pela própria internet. E depois, como vai ficar esse material também, que pode ser acessado, né? No YouTube, enfim, no próprio canal, quais estrofes tratam da paisagem e quais tratam do descaso governamental? Quando eu falo da leitura da paisagem, ele inicia já com ela, né? Então, a primeira estrofe desse cordel já fala dessa leitura da paisagem, né? Desse descrever de onde se está falando, né? Da seca de uma determinada região do Ceará. Ela já traz essa leitura. Com o impacto que esse meio ambiente, pela seca, né, está vivendo, o que isso gera, né, nas pessoas, né, o impacto da falta de comida, da falta de plantação, o gado morre,
a fome se instala. E depois, logo em seguida, vem o pedido, o apelo ao poder público, à política, para que se cuide, para que se olhe desse lugar e dessas pessoas. Então, ele está mais ou menos dividido, né, nessas duas situações. Então, é de fácil reconhecimento. E também temos outras atividades, também como sugestão, mais lúdicas. Pode passar a tela. Por exemplo, tanto as palavras que vocês escolherem, pesquisarem, procurarem os seus significados para o melhor entendimento do texto, isso também é uma dica para, né, para qualquer tipo de leitura, qualquer tipo de texto. Vocês podem fazer um acróstico, né, que na escola, né, as professoras sempre procuram, né, trabalhar, é prazeroso, é lúdico. Vamos falar de leitura, por exemplo. Posso colocar o próprio título da obra, né? A seca do Ceará. Ou uma das palavras, por exemplo, nauta, que significa qualquer embarcação. E aí eu posso montar. Partir das letras, palavras que façam sentido com tudo aquilo que eu li ou que eu estudei, né? De repente pode até surgir uma poesia rimando ao final, né, das sílabas. E assim por diante. Outra atividade também bem interessante, aí nós vamos para o caminho da arte, é fechar esse trabalho, essa linda poesia, num objeto de arte, num objeto de apreciação estética. Posso pegar uma folha de papel, de cartolina, ou aquele papel de pão pardo, posso recortá-lo. Pode voltar? Recortá-lo, fazer o desenho, rasgá-lo com a própria mão. Ou simplesmente deixar a folha, né, de sulfite ou de cartolina, papel vergel, o que vocês tiverem. E junto com a família, com os irmãos, enfim. Nessa época de outono, tantas folhas secas caem das árvores, que vem, que o vento traz, fazer uma colagem de folhas e flores secas para representar, sobrepondo, fazer um cartão, dando uma outra dimensão, um olhar artístico para esse cordel, para este lindo poema que vem carregado de impressões políticas. Quando você fala de fome, a morte de uma criança no começo, é triste, é pesado, né? E ao tratar assim, dessa maneira, também é poético. Se você quiser completar todo ele, ou aqui escrever algo das suas impressões, também ficará belíssimo. A mesma coisa pode ser feita na folha de sulfite, você pode dobrá-la, fazer como se fosse um cartão, terminar toda essa poesia que há, né, dentro do cordel, toda essa temática,
de uma paisagem que deveria ser linda e maravilhosa, que de fato não é, o descaso político e assim por diante, de uma maneira bastante especial, artística. Pode fazer em família, mostrar para as pessoas, para os amigos, finalizar, né, de uma forma diferente os textos que vocês trabalham. A criatividade é imensa, né? O universo criativo das crianças, então, é maior ainda, né? Então, fica a dica, uma sugestão, espero que tenham gostado, tanto da leitura, ela fica aí para acessar, né? No canal ou no YouTube, para vocês poderem fazer a listagem, né, de palavras que ainda não conseguem compreender ou entender dentro do próprio contexto. As questões das estrofes, né, saber qual, né, está se falando da leitura da paisagem, aqui não, sobre o político. E eu agradeço, espero que tenham gostado. Muito obrigada.